colegas que eventualmente não estiveram conosco nas últimas aulas. Então, isso é bem importante que a gente situe para que dê tudo certo. Hoje é a nossa 1, 2, 3, terceira aula, né? Isso. Às vezes a gente até se perde no tempo por conta de que já inicia com matéria, né? Aqui. Então, vou compartilhar com vocês, deixa eu só abrir aqui. A minha casa por aqui tá uma agitação. Não sei a de vocês, mas a minha tá uma agitação hoje. Acho que esse calor deixou todo mundo efervescente. Todo mundo faceiro. Então tá. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bom, Marcos? Todo mundo com calor. Eu não sei se eu pulei a sessão 3, se a gente já leu, ou era ir para a sessão 4 direto. Não, a gente vai para a gente tá na sessão 3 ainda. Isso. Ah, sim. Tá bom. Não, isso aí. A gente, aliás, não terminou o que tá na aula 2. É isso que eu vou situar ali. Talvez seja a tua dúvida. Né? Eu acho que ali é o problema da sociologia. Isso. Aqui, ó. Deixa eu só dividir com vocês aqui a janela, que daí a gente já se situa bem legal, tá? Olha lá. Ó, tivemos a nossa aula 1, que tá o PPT aqui. Hoje a gente vai trabalhar ainda nesse PPT aqui, da aula 2. Primeiro, tá? A gente vai iniciar com ele, para fechá-lo. E depois a gente vai entrar aqui, neste aqui. Na aula 3, a gente vai ir até a metade dele, tá? Aí eu sinalizo ali. A gente vai falar um pouquinho sobre realidade social. E aí, o que eu vou pedir? Que vocês façam esse fórum aqui depois, ainda hoje, se possível, tá? Que isso é bem importante, esse fórum aqui. Ele vai ser bem importante para nós, tá? Falando um pouquinho da diferenciação da compreensão das ciências sociais para ciências naturais, a gente vai retomar um pouco isso agora. Na interpretação do Schultz, e relatando a importância da filosofia dele, né, da estrutura dele para a própria sociologia. Tá? Então, esse fórum é bem importante, peço que façam. Acho que a gente não teve ainda participação. Eu vi que nos outros tivemos, fiquei bem feliz, até mesmo com as contribuições. Tá? Então, tá. Então, seguimos aqui na nossa aula 2 primeiro e depois na nossa aula 3. Eu vou abrir o PPT, que daí fica mais fácil, tá? Para vocês se situarem, para a gente se organizar. Tudo bem? Espero que não tão agitada a aula, a minha casa, como estava na semana passada, né? Que até brigaram, a professora teve que interromper a aula, que tem uma doida. Então, aproveito para pedir desculpas pela situação, mas estavam num choradeira, uma gritaria, eu disse, meu Deus do céu. Enfim, então, mas não tem problema. A gente retoma, recupera e dá tudo certo. Bem? Então tá, gente. Ó, na aula do dia 12, nós falamos sobre a questão do cenário medieval, do surgimento das ciências sociais, né? Lembram disso? Falamos sobre alguns marcos históricos bastante importantes e iniciamos falando sobre a ideia da sociedade interpretativa de Schultz, tá? Isso é bem importante para a gente começar a caminhar dentro dessa estrutura, dentro dessa ideia de sociologia. Gente, olha só, até para a gente iniciar e para a gente recomeçar essa conversa, o que é importante? Como nós dissemos há pouco, o surgimento da sociologia, ele advém de uma ideia muito vinculada à questão da racionalização, né? Então, pela primeira vez, a gente começa a olhar e começa a buscar dentro das estruturas sociais ideias que vão nos levar
a efetivamente pensar a sociedade de maneira metódica, de maneira teórica, de maneira a entender um pouco como vai acontecer a estrutura das ciências sociais. Só que o que é importante para a gente entender isso também? Aqui, isso que eu queria. O que é importante para a gente entender isso também? É importante que a gente situe a especificidade dessa matéria, né? A diferenciação que ela vai ter dentro da estrutura normal das ciências. A gente falou em método científico na última aula, a gente falou sobre a ideia de se pesquisar e de se pensar as ciências sociais sobre uma outra ótica. E uma das primeiras, das grandes questões que a gente trouxe foi justamente o objeto das ciências sociais. Até veio um questionamento em sala de aula em relação a isso, né? Prof, mas afinal de contas, qual é o objeto das ciências sociais? A gente vai considerar o objeto das ciências sociais a ideia de sociedade, tá? Então, quero que a gente divida a aula em 2 momentos, até para a gente entender o porquê que a gente está usando esses teóricos e por que a gente está direcionando dessa forma. Primeiro, o que Schultz vai fazer? Schultz vai dizer o seguinte, olha, eu preciso enxergar o objeto das ciências sociais, eu preciso enxergar isso do ponto de vista da sociologia no seu sentido de interpretação. Então, na verdade, Schultz ele não vai dar um conceito específico do que é sociedade, do que a gente considera sociedade, do que como a gente delimita a estrutura de sociedade. Quem vai fazer isso e vai nos ajudar com isso é Simmel. A grande contribuição de Schultz é justamente antes disso. O que ele faz? Ele problematiza. Ele olha para o comportamento humano, ele olha para a interação entre os indivíduos e diz o seguinte, olha, diferentemente, venham comigo, tá? Diferentemente das outras ciências, como as ciências naturais, como a biologia, a química, a física, onde eu consigo olhar para o meu objeto, prestem atenção, eu consigo olhar para o meu objeto e descrevê-lo e traçar uma determinada limitação de campo de pesquisa, eu consigo determinar de maneira objetiva aquilo que eu vou estudar, sem me preocupar, vejam o que eu estou dizendo, gente, ó, sem me preocupar em compreender antecipadamente aquilo que os indivíduos já estão interpretando. Seria, gente, dizer que, vem comigo, a interpretação, a pesquisa nas ciências sociais depende de uma interpretação anterior. Então, quando eu olho para a vida cotidiana dos indivíduos interagindo uns com os outros, isso que significa que já existe um mundo constituído, um mundo de significados, um mundo intersubjetivo. O que isso significa dizer? Olha lá, ele quer dizer o seguinte, o mundo da vida cotidiana, ele já acontece, as pessoas já têm compreensões antecipadas, compreensões a priori, como nós chamamos, das quais o cientista social vai ter que dar conta. Então, olha só, o que ele diz? O trabalho do cientista social é dobrado, gente. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai, de um lado, olhar para aquelas situações da vida cotidiana daqueles indivíduos que estão interagindo e que está acontecendo determinados comportamentos, determinados fenômenos sociais, e ao mesmo tempo ele vai ter que levar em conta o quê? A interpretação que ele está fazendo e a interpretação que os outros fazem, já cotidianamente. É como se fosse a compreensão da compreensão. Querem um exemplo? Olha lá. Tem um exemplo que está até no livro, mas é importante a gente relembrar para a gente entender. Quando a gente vai a um restaurante, né, nós somos convidados, a gente tem ido pouco em razão da pandemia, mas enfim,
A gente é convidado para ir para um restaurante. O que a gente já imagina? Quais são as pré-concepções que a gente já tem para ir a um restaurante, digamos aqui no Brasil, no mundo ocidental, na sociedade brasileira? O que a gente imagina? A gente imagina um determinado comportamento das pessoas e, consequentemente, a gente age conforme esse comportamento. A gente imagina que as pessoas vão, né, colocar uma roupa, vão sentar à mesa, vão utilizar os talheres. Se houver um buffet, elas vão se levantar, fazer uma fila e vão se servir. Nós imaginamos que as pessoas vão conversar baixo, né, para não atrapalhar os outros, vão se portar de uma determinada forma, vão solicitar a conta, vão pedir ao garçom. Então, tudo isso são compreensões, são interpretações da vida cotidiana que já existem, que já estão sistematizadas, que já estão postas ali. E a partir disso, gente, é que o cientista social vai trabalhar. É em cima dessa realidade, dessa interpretação que já existe, que já acontece dentro dessa situação social, que o cientista social vai dar conta. Ai, prof, mas individualmente podem acontecer gafes, podem acontecer de pessoas que tenham comportamentos diferentes, né? E na sociologia, por vezes, são chamados de comportamentos desviantes. Não há problema. Isso também é parte da interpretação, também é função da sociologia interpretativa. Mas a grande sacada de Schultz, gente, e isso é super importante, a grande sacada dele é justamente dizer o seguinte, olha, em que pese, quando a gente olhe para a ideia de sociedade, a gente tenha uma ideia muito abstrata, né, muito distante, muito amplificada, até de certa forma, ele diz o seguinte, olha, nós precisamos sim desenvolver uma objetividade científica. Ele diz o seguinte, olha, eu tenho condições de entender de uma determinada forma a ponto de organizar esse objeto e entender efetivamente a vida social. E esse cara, gente, qual é a grande contribuição de Schultz ao fim e ao cabo, tá? Para a gente pensar nisso, para a gente entender. É justamente pensar a ideia de microsociologia. Ou seja, é justamente olhar para o mundo da vida, é isso que ele faz. Ele olha para o mundo da vida, o mundo do cotidiano, o mundo das pessoas, e diz o seguinte, olha, nós precisamos estabelecer métodos que possam vir a investigar qual o significado de cada situação social. É isso que ele faz, é essa compreensão, é esse movimento, é esse grande ponto que nós vamos ter em Schultz e que nós vamos ter em termos de contribuição, porque ele vai dizer o seguinte, olha, é possível sim se pensar de forma lógica, e por isso que ele vai dizer, as ciências sociais e naturais não têm diferenças do ponto de vista da lógica, do método, da racionalidade, de que temos que ter um problema, hipóteses, temos que ter variáveis, temos que ter uma investigação científica sem problema nenhum. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, a especificidade, o gatilho que a gente vai ter de diferença em razão das ciências sociais e das ciências naturais é que nas ciências naturais, o objeto das ciências naturais, ele não vai ter uma interpretação a priori, diferentemente do mundo da vida, diferentemente da análise do cotidiano, da análise da vida em sociedade. Porque lá nós vamos sim ter que estabelecer uma relação tanto da compreensão do cientista, mas antes disso da compreensão daquelas pessoas que formam aquela determinada situação social. Então, olha só, gente, isso é super importante para a gente lembrar, porque essa contribuição dele, na verdade, abre portas para que a gente comece a pensar as ciências sociais de maneira científica. Hoje, por exemplo, nós temos uma metodologia em ciências sociais que se chama pesquisação. Talvez já tenham ouvido falar.
essa metodologia é uma metodologia que efetivamente coloca em xeque a questão do significado prévio dado ao pesquisador. Oi? Pois não? Do significado prévio dado ao pesquisador. Por quê, gente? Normalmente, o pesquisador ele se coloca à parte da pesquisa. Ele não faz parte. Aquilo que ele... até por questões metodológicas, o pesquisador ele tem que se tornar imparcial. A compreensão, a coleta de dados que ele vai fazer, a análise que ele vai fazer, ele tem que ser uma análise como se ele estivesse fora do processo. Percebem? Fora daquela situação social. Esse é o normal das pesquisas, né? Por quê? Até para que haja menos, para que se diminua a questão da subjetividade, para que se aumente uma ideia, subjetividade do ponto de vista de intervenção subjetiva, né, daquilo que eu penso, mas para que se tenha efetivamente dados coletados de maneira mais rígida, né, mais limpa, né, mais fidedigna. Só que o que acontece? Em ciências sociais isso é extremamente difícil, né? Porque há sempre uma análise subjetiva, de certa forma, até mesmo na condução disso, né? Aquilo que eu conheço, o objeto que está ali, etc. Muito bem. O que diz a pesquisação, e isso se tornou uma metodologia bastante utilizada nos últimos tempos? É justamente para que o pesquisador passe a pesquisar, consiga pesquisar aquilo que ele mesmo faz. Exemplo, venham comigo, tá? Existe dentro da justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, existe um projeto onde eles trabalham com a questão dos círculos de construção de paz. O que é isso? Né? Vocês vão dizer, meu Deus, Mas, enfim. Em suma, gente, na verdade é uma metodologia de justiça restaurativa, uma nova forma de justiça, digamos assim, um modelo filosófico de justiça que vem se pensando já há alguns anos, cuja aplicação foi feita a partir dos tribunais. O que é muito comum, né? E o que é possível, então, na verdade, corrigindo, o que é possível dentro da ideia de pesquisação? O indivíduo fazer parte desse programa, que é um programa social, que é um programa instituído por um determinado órgão público para fins de aplicação social. Então, não há problema nenhum, é um objeto de pesquisa de ciências sociais, até porque eu vou entender como ele é aplicado, né, e vou entender como as pessoas reagem a isso, então vou entender o comportamento e a interação entre essas pessoas, mas ele pode, inclusive, ser pesquisado, isso é bastante comum, por pessoas que apliquem, que participem do próprio programa, compreendem? Isso é uma forma de incluir o pesquisador, né, que anos atrás não se pensava nisso. Por quê? Porque pode interferir até mesmo nas conclusões do pesquisador. Afinal de contas, a pesquisa em ciências sociais vai servir para dizer, ou para tentar dizer, né, tentar comprovar de que há eu vou pedir que o pessoal feche o áudio, se não forem falar, gente. Pessoal, essa gentileza, porque atrapalha um pouquinho, tá? Obrigada. Então, o que acontece? O pesquisador, ele pode se posicionar ali e efetivamente pesquisar aquilo que ele mesmo faz. Então, essa é a grande contribuição de Schutz. Ele vai dizer o seguinte, olha, é possível sim pensar o mundo da vida e é possível sim torná-la um campo de observação do cientista. E é possível sim, mas nós temos que saber considerar e diferenciar quando estamos falando de ciências naturais e, portanto, o objeto ele é construído de maneira, ele é delimitado, ele é organizado de maneira mais simplificada pelo próprio cientista, e de outro lado,
nas ciências sociais, a realidade vai ser observada e vai ter que levar em conta todos os significados, toda a interpretação já construída por aquelas pessoas que vivem, que pensam, que agem naquele determinado espaço delimitado de pesquisa. Isso, gente, é o que ele vai chamar de realidade social. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas ele já fala nisso, já traz isso, e depois a gente vai entender como é que a gente constrói essa ideia. Essa é a grande construção, esse é o grande ponto. É isso que Schutz vai fazer por nós. Ele vai dizer o seguinte, olha, o cientista vai ter o desafio de interpretar, fazer a interpretação da interpretação, a compreensão da compreensão. No primeiro grau, ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar para a experiência, ele vai olhar para a situação social e vai compreendê-la. E no segundo passo, ele vai justamente tentar... Opa, isso. Ele vai justamente tentar aprender o significado subjetivo dessas ações. Ele vai ter que construir isso. Ele vai ter que organizar para coletar isso. O que é um exemplo bem fácil para a gente lembrar até de metodologia, né? Isso se utiliza muito em ciências sociais aplicadas, especialmente. A compreensão através de entrevistas. Entrevistas de diferentes espectros, entrevistas de diferentes estruturas. De vocês, espera aí, não posso perder. Me perco aqui e não consigo. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Voltamos. Voltou a janelinha. Essa perspectiva é justamente a compreensão, e por isso que se faz muito, se utiliza muito em pesquisa em ciências sociais, a questão das entrevistas. Ou seja, tentar coletar, tentar objetivar, de certa forma, os significados que já estão postos dentro das ações dos indivíduos. Entrevistas, questionamentos, a utilização de pesquisas através de formulários, por vezes com questões mais objetivas ou questões mais subjetivas, tentando identificar efetivamente isso. Isso é importante, então, para que a gente consiga lidar com essa ideia de compreensão, né? Com essa ideia de compreensão do mundo social, de fundamentação dessa compreensão, de como nós vamos efetivamente tornar isso algo palpável, né? Porque, na verdade, a grande preocupação dele era justamente pensar como eu vou tornar os procedimentos de coleta, os procedimentos de análise, os procedimentos de problematização das questões nas ciências sociais em algo que seja verificável. Olha só, vamos dar alguns exemplos e isso vai ficar como tarefa para vocês, para a gente começar a pensar. Por exemplo, se eu quisesse entender... Olha lá, vamos pensar juntos aqui. Se eu quisesse entender, por exemplo, por que nós temos tivemos um crescimento em todo o Brasil, que está no mundo, da violência contra a mulher em tempos de pandemia. Isso é uma pesquisa sobre aquilo que está acontecendo. Então, é um fenômeno social, são parte das interações entre as pessoas. Eu estou querendo entender o fenômeno da violência contra a mulher em um determinado período de tempo. Talvez seja cedo para entender isso, talvez o pesquisador tenha que deixar passar um pouco mais esse tempo para efetivamente conseguir coletar mais dados, mas a gente teve um período atípico e, portanto, a gente quer entender isso. Isso é um problema de pesquisa da sociologia, um problema de pesquisa de ciências sociais. Eu não quero saber, enfim... se houve julgamento, se não houve, se houve registro, se não houve. Eu quero saber o porquê da violência, eu quero estudar, eu quero entender o porquê do aumento. Então, de um certo modo, quando a gente olha para isso, a gente se assusta, né? Porque a gente pensa assim, olha,
É um problema de pesquisa grande, né? Imenso, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar como a gente vai criar procedimentos válidos, criar hipóteses que sejam efetivamente verificáveis. Por exemplo, a gente pode atribuir somente a questão da pandemia pelo fato das pessoas ficarem mais em casa e conviverem mais. Como é que eu comprovo isso? Como é que eu verifico isso? Ou a gente pode atribuir a questão econômica, por exemplo, as famílias ficaram com menos recursos, tiveram mais dificuldades e, portanto, a violência acabou, os conflitos intrafamiliares acabaram aumentando e, consequentemente, a gente teve um aumento dos registros de violência. Não, a gente pode atribuir ao fato de que as instituições não deram conta disso, né? Ou as instituições não conseguiram efetivamente atender essas mulheres, ou efetivamente ampará-las, ou fazer com que elas fizessem os registros, ou que tivessem atendimento, acolhimento, etc. Esse é o grande desafio, percebem, gente? É diferente de quando eu delimito nas ciências sociais a compreensão. Eu tenho de maneira mais, eu não estou dizendo que seja mais fácil as ciências sociais, mas estabelecer procedimentos válidos nas ciências sociais é mais fácil, nas ciências naturais, desculpe, é mais fácil. Por exemplo, lá em química, o composto X na proporção tal em relação ao outro composto Y, quando unificados pode acontecer X, Y, Z. Mas se aumentarmos aqui, se diminuirmos lá, percebem? É tudo mais exato. Dentro da compreensão do mundo social, do mundo da vida, eu tenho que levar em conta uma série de interações. Eu tenho que levar em conta uma série de situações e de comportamentos que vão ser gerados por essas interações entre os indivíduos. E, consequentemente, eu tenho que levar em conta tudo aquilo que eles pensam, tudo aquilo que para eles significa algo. Né? Vejam que a própria questão cultural, do ponto de vista das ciências sociais, ela tem que ser levada em conta. Então, como falávamos há pouco, numa questão do aumento da violência contra a mulher, será que uma das hipóteses e uma das formas de verificação não teria que levar em conta a questão cultural? Não teria que levar em conta a forma como a sociedade enfrenta, ou talvez essa seria uma das grandes hipóteses, ou que sabe o próprio fundamento do problema. Então, essa é a grande diferença, gente. A forma como nós lidamos e a forma como nós temos que formalizar esta compreensão. E aí, respirem e vamos lá, tá? O que a gente começa a pensar? Como eu disse para vocês, nosso segundo grande desafio é justamente estabelecer o que é sociedade, ou seja, como a gente consegue delimitar isso, como a gente consegue compreender esse objeto. Porque a gente já entendeu, até aqui, que nós vamos ter especificidades das ciências sociais que nós não vamos ter nas ciências naturais. E aí todo mundo já está louco para ir lá para biologia, não, tô brincando, né? Só para descontrair. Mas a gente já entendeu que existem especificidades e que o olhar que nós vamos ter que ter é no sentido da compreensão da compreensão. Só que o que é essa sociedade? Como é que a gente vai conceituar isso? Como é que a gente vai delimitar? Como é que a gente vai pensar isso? Porque, afinal de contas, a gente tem que ter um vetor, né? Algo que nos diga como nós vamos pensar essas estruturas. Zimmel vai trabalhar com isso, gente, e vai trabalhar com um conceito extremamente importante. Ele, na verdade, é quem vai introduzir isso dentro das ciências sociais. Ele vai trabalhar com a ideia de interação social. Zimmel vai dizer o seguinte, olha, é fundamental que a gente pense as questões vinculadas à sociologia em cima da ideia de interação. Ele é tido como o pai da microsociologia, como nós dizemos, em que pese isso não venha nos próprios achados dele,
Mas ele vai dizer o seguinte, olha, não me interessa o que os homens pensam, né, do ponto de vista como se fosse o estudo o campo de estudo da pessoa dentro da própria psicologia, por exemplo. Não me interessa o que eles pensam que está na mente deles. Me interessa as formas de interação, ou seja, me interessa quando eles manifestam, prestem atenção, quando eles interagem com outros indivíduos e, através disso, eles manifestam os seus interesses, as suas ideias, as suas vontades, etc. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, caras, a interação, ela pode acontecer de diversas formas. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser traduzida num conflito, né, como foi o grande berço e a grande estrutura da própria sociologia no século passado. Ela pode ser pensada no sentido da cooperação, da competição, da submissão, enfim. O que é importante? É importante que a gente entenda que na ideia de Simmel, na estruturação que nós vamos ter em Simmel, não me interessa efetivamente o comportamento, me interessa a interação entre indivíduos. Quando esse comportamento é gerado e existe uma interação, sim, isso vai interessar as ciências sociais, isso vai interessar a sociologia. Simmel vai dizer o seguinte, olha, o indivíduo em abstrato, como ele isolado, né, e aí que a gente faz a alusão ao meu Deus, fugiu o nome do homem, o náufrago, né, lembram disso? O náufrago na ilha, é só ele isolado, lembram do filme? Do Tom Hanks? É isso, né? E aí é só ele isolado, ele vive ele e mais ninguém, né? Depois ele tem quem? O Wilson, lembra? Que ele cria a bola, aquela do coisa, e faz umas manchas lá para ter alguém com quem interagir, né? Mas o Wilson, né? Não era isso? Porque era a bola da Wilson, antiga, né? Enfim, somos todos velhos aqui, ainda bem, né? Mas o que interessa, gente? Simmel vai dizer o seguinte, olha, não me interessa o indivíduo em abstrato. Se há um náufrago lá na ilha dele e nada acontece em relação a outros indivíduos, não me interessa. Aquilo ali para mim não é sociedade. Para ele, o que interessa, o que importa é o indivíduo em interação. É o indivíduo se influenciando um ao outro de maneira recíproca. Ou seja, o meu comportamento influencia a vida de vocês quando eu dou aula, né? Para bem ou para mal, né? O comportamento de vocês influencia a minha vida. Há pouco eu dizia, fecha a aula, senão a prof se desconcentra, porque fica um barulhinho, né? Então, esse movimento, esse processo de interação entre indivíduos é que vai fazer com que se tenha o conceito de sociedade. E Simmel, então, é conhecido pela ideia de microsociologia justamente porque ele vai pensar na ideia de interação social entre indivíduos e vai dizer que o somatório destes... e vai dizer que a sociedade vai existir quando se tiver indivíduos em interação. Ou seja, essa interação entre os indivíduos é que vai fazer a essência da sociedade. E ele é o primeiro a dizer isso, gente. Ele é o primeiro a tratar sobre essa questão de efetivamente falar em redes de indivíduos, né, e traçar isso de maneira específica. Olha só, voltamos para o exemplo do restaurante. Provavelmente, se você fosse comer o mesmo hambúrguer, estou imaginando um hambúrguer, estou com fome já, mas enfim, né, comer o mesmo hambúrguer fora de um restaurante ou dentro de um restaurante, você comeria de modos diferentes, não é isso? Eu, por exemplo, se eu estivesse em casa comendo um hambúrguer, eu comeria de chinelos, né, na mesa da sala, quiçá no sofá, né? Daqui a pouco com o pé para cima, né? Então, a forma como a gente interage em sociedade ou em interação com os indivíduos é diferente da forma como quando nós estamos isolados. E essa interação é que vai interessar. A interação
com os próprios indivíduos é que vai determinar isso. Aí, gente, eu até me permito ler para vocês uma passagem de Zimmel, só para a gente lembrar, tá? Depois vocês têm isso até no livrinho de vocês. Ele vai dizer o seguinte, ó, vamos lá, venham comigo, tá? Sociedade é, assim, somente um nome para um círculo de indivíduos que estão, de maneira determinada, ligados uns aos outros, por efeito das relações mútuas, recíproca, e que, por isso, podem ser caracterizados como uma unidade, da mesma maneira que se considera uma unidade um sistema de massas corporais que, em seu comportamento, se determinam plenamente por meio de influências recíprocas. Então, são indivíduos, minha gente, em relação. Indivíduos que vão estar constantemente, né, em interação e que então passam a formar efetivamente essa ideia de sociedade. Só que aí, gente, sempre tem um aí, né? Porque a teoria a gente vai avançando, vamos lá. Só que aí ele vai dizer o seguinte, olha, o problema das interações, e aí vocês vão me dizer que é exatamente isso, não tem como não dizer, é que as interações variam, né? Não é assim que fala, aspas, né? Eu tô brincando, gente, só para descontrair um pouco, que é muita teoria para uma cabeça só. Né? Variam, né? Então, quem é que falava variam? Né? Não me lembro, não tinha uma coisa da RBS, sei lá, da Globo, que falavam vareia. Então, assim, esse é o problema, né? O problema é que esses movimentos, essas interações, elas não são fixas, elas mudam. Um exemplo disso, bem lembrado até na última aula e muito bem trazido, a questão da pandemia. Então, a gente teve uma certa influência de uma situação de saúde pública que levou a mudar as formas de interações sociais. Então, levou a mudar as formas como nós iríamos pensar todo esse movimento. E justamente essa é a grande sacada, né? E talvez o grande problema, a grande sacada e ao mesmo tempo o grande problema de se definir o objeto. Olha lá, vem comigo. De se definir o objeto da sociologia, o objeto das ciências sociais, como sociedade. Sabe por quê? Porque se eu colocar assim, a sociedade é assim, a sociedade não é algo acabado, entende? Não é algo fixo, não é algo tal como o sapo, que eu brincava na semana passada da investigação lá da pesquisa científica sobre os sapos na lagoa, entendeu? Não é algo fixo. Então, pelo contrário, é algo complexo e mais, é algo em constante mutação, em constante transformação social. Então, considerando isso, Zimmel vai falar na ideia de associação. Ele vai dizer o seguinte, olha, a sociedade é algo maleável, é algo que está em permanente movimento. Aí, gente, só para a gente pensar, entra a necessidade da gente delimitar o campo de pesquisa, inclusive do ponto de vista temporal. Vocês vão ver que quando a gente trabalhar os métodos das ciências sociais, vocês vão ver que isso é extremamente importante. A gente não pode pensar em investigação científica nas ciências sociais sem delimitação temporal, sem contextualização. Percebem? Então, essa perspectiva, a perspectiva da sociologia, ela depende de se pensar essas interações humanas, de se pensar essa ideia de associação, de interações recíprocas, com uma ideia de associação, e não necessariamente de sociedade. E aí, gente, o que acaba acontecendo? E isso é bastante importante para a gente pensar. Zimmel vai dizer o seguinte, estou até vendo se tinha mais alguma coisa aqui. Zimmel vai dizer o seguinte, olha, é importante que a gente perceba o que ele vai chamar de formas sociais.
ele vai dizer o seguinte, ó, vem comigo, tá? Ele vai dizer assim, olha, nós podemos dividir, subdividir a ideia, os comportamentos dos indivíduos, o olhar para o mundo da vida, em 2 grandes pontos, tá? Primeiro deles, os conteúdos, ou seja, a matéria, o que efetivamente existe em relação aos indivíduos, que são, vamos lá, os instintos, os interesses, as finalidades, as inclinações, o estado psíquico, ou seja, tudo aquilo que está aqui, ó, na cuca, tá? Então, toda a estrutura que nós vamos ter dentro do nosso subjetivo, aquilo que a gente pensa, quais são os nossos interesses, quais são nossos focos, o que a gente busca, etc. Tudo isso é o que o Simmel vai falar de conteúdos, de matérias. E ele vai dizer o seguinte, olha, gente, de maneira abstrata, esse conteúdo não tem valor, não tem significado social. Porque é aquilo que eu disse para vocês, para ele não interessa o indivíduo em abstrato, é diferente da psicologia. A psicologia vai tentar entender o psiquê da pessoa individual, da pessoa como indivíduo. A sociologia não, minha gente. A sociologia quer dar conta daquilo que se manifesta, dos indivíduos se influenciando reciprocamente. Isso é importante para a sociologia. Portanto, os conteúdos não interessam. Interessam o quê? As formas sociais. Gravem isso, isso é importante na estrutura de Simmel. Porque ele vai dizer o seguinte, gente, olha só. Ele vai dizer o seguinte, a maneira pela qual as pessoas interagem, as pessoas estão em interação, é o que vai interessar. Percebem? Olha isso. Por exemplo, lá no nosso exemplo da violência contra a mulher que a gente falou, né? A nossa pesquisa, nossa grande pesquisa, nós vamos descobrir o mundo com isso, né? Quem dera a gente conseguisse ter um objeto tão amplificado, mas vamos lá, tô trazendo como exemplo. Então, a gente está lá na nossa pesquisa da violência contra a mulher, etc. O nosso foco, letra A, vai ser entender o que se passa na cabeça das mulheres. Letra B, entender como as mulheres se posicionam em sociedade, como essas mulheres vítimas vivem em sociedade, como elas agem em família, como elas agem no seu âmbito social. Letra B, né? Letra B, né? Eu não tenho a pretensão nas ciências sociais de entender o subjetivo dessas vítimas. Quem vai tentar entender os subjetivos é outra ciência, lá da psicologia. A sociologia, ela se presta a entender as manifestações, aquilo que aparece, aquilo que efetivamente ocorre na interação entre indivíduos. Então, essas formas sociais, essas formas de associação, essas formas de estar, de viver em sociedade é que vai nos interessar. De novo, o exemplo do restaurante, gente. De novo, o exemplo do restaurante para a gente lembrar. Eu não quero saber do ponto de vista abstrato, distante. Eu quero entender o que efetivamente acontece, o que efetivamente é posto dentro dessas estruturas. E aí eu trago para a gente pensar, e por isso que eu pedi que depois vocês façam aquele fórum que a gente tem ali no... É bem importante esse fórum, tá? Se eu pudesse dizer que é um dos fóruns mais importantes, talvez não o mais, porque a gente ainda vai falar um pouco sobre as raízes do Brasil. Mas é importante que a gente pense... especialmente nessa questão das interações formais ou ritualizadas. Né? Isso é bastante interessante, porque quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender e a compreender como se constroem essas formações formais. Né? É o exemplo do casamento, é o exemplo do restaurante, é o exemplo... de algumas situações religiosas, né, alguns movimentos religiosos. Então, isso é bastante importante para a gente entender que relações são essas que eu tenho que dar conta através das ciências sociais.
né? Como é que a gente percebe isso? E aqui também, gente, mais ainda para problematizar, e para que vocês coloquem lá no fórum para a gente discutir, para a gente começar a pensar como se formaram esses ritos, né? E até que ponto a gente consegue tornar o objeto das ciências sociais aquilo que está dentro do nosso grau de intimidade, aquilo que está dentro do nosso grau de anonimato, aquilo que não aparece, aquilo que aparece. Né? Como é que a gente consegue efetivamente perceber essas interações e efetivamente pesquisar isso? Eu digo para vocês, e aqui usando como exemplo, não só como exemplo, não pegando só como exemplo a intimidade do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, mas pegando como exemplo a própria análise das ciências sociais em razão das... em razão não, tendo como objeto as instituições. Olha que difícil, né? Olha, eu digo pela minha instituição. Não que a gente tenha alguma coisa para esconder, não é isso. Mas o quanto é difícil, né, uma vez institucionalizado ou existindo uma determinada instituição, o pesquisador conseguir efetivamente extrair as variáveis, digamos assim, de uma pesquisa. Ou seja, entender efetivamente o funcionamento de uma instituição. Então, esse desafio, ele é ainda um desafio das ciências sociais e por isso talvez a gente não tenha tantas respostas. Querem um outro exemplo, gente? E aqui falando, me perdoem falar de novo sobre criminalidade, mas experimentem pesquisar. Fica como tarefa também para discutir lá no fórum, tá? Hoje a gente não consegue fazer uma discussão muito grande, porque eu realmente preciso... não vou conseguir ficar com vocês a noite toda. Mas fica como tarefa. Olha só. Experimentem pesquisar quantas pesquisas, ou né, busquem pesquisas de vitimização nós já tivemos no Brasil. Efetivas. O que são pesquisas de vitimização? Pesquisas de vitimização são pesquisas que, ao invés de pensar a criminalidade, a violência, tá, do ponto de vista apenas de dados, números, quantas ocorrências existem sobre crimes patrimoniais, quantos inquéritos foram remetidos, quantas pessoas foram condenadas, quantos, etc. Tá? A pesquisa de vitimização, ela serve para ouvir quem? A perspectiva da vítima. Ela é um dos instrumentos em sociologia. E ela vai servir para que a gente consiga entender como a vítima, como o fato aconteceu com aquela vítima, quem é aquela vítima, quem são as pessoas mais atingidas, como aconteceu efetivamente o fenômeno social do crime XYZ, ou na região XYZ. Vejam que essas são pesquisas extremamente escassas no Brasil, especialmente porque, primeiro, nós não temos um sistema de justiça que dá conta ou que tem um olhar para a questão da vítima dentro da esfera criminal. E segundo, gente, são pesquisas caras. São pesquisas extremamente caras. É muito mais fácil, como eu disse há pouco, tu pensar em pesquisas que trabalhem com números, com dados, com informações que são obtidas de maneira direta, né? De maneira mais fácil, mais tranquila. E muito mais caro você efetivamente coletar dados sobre essas interações da vítima. Isso. E por que são importantes? Opa, desculpa, pode falar. Desculpa interromper, professora. Não, tá. Acho que isso também vem a um detalhe que invade a questão da intimidade, da vida privada, que geralmente não, esses processos são sigilosos, né? E acho que a própria vítima tem um quê de preocupação em se expor também. Eu acho que é difícil o pesquisador, no caso, colher uma quantidade, não qualitativamente, né, mas a quantidade maior
justamente por essas peculiaridades, né, que esses processos envolvem, creio eu. Não sei Sabe, Cá, até assim, pensando em crimes patrimoniais, até não. A maioria das pessoas fala, efetivamente, traz, e até gostaria de ter um retorno. Mas o que eu concordo contigo, assim, primeiro, é muito caro, porque tu tem que ter acesso às pessoas, isso é verdade. Tem pessoas que efetivamente, talvez seja nesse sentido, pensando aqui, as pessoas não se interessam por responder. Eu não tenho tempo, não quero, etc. Mas o que eu me lembrei da tua fala e que procede muito, especialmente em relação à questão dos crimes sexuais. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma análise, e hoje a gente tem uma subnotificação absurda em relação aos crimes sexuais, né? As pessoas às vezes nem sabem que sofreram crimes sexuais. É difícil, sabe? É realmente bem difícil. E seria extremamente inteligente pensar nisso. E a Andresa, eu acho que falou ali sobre a questão das promotorias. A gente tem um movimento muito legal no MP, que vem pensando, até eu acho que tem um projeto piloto, deve ser alguma coisa assim, depois pode até nos trazer, viu, Andresa, se quiser trazer na aula que vem, acho que bem legal, que fala um pouco dessa ideia de se buscar um atendimento melhor à vítima. Até um atendimento do ponto de vista psicológico, assim, mas de um atendimento de entender, de compreender, de ouvir efetivamente a vítima. E isso já é um movimento legislativo na reforma do Código de Processo Penal. Não vou dizer que vai se resolver tudo, mas já é um movimento, né? Porque por muito tempo, e ainda hoje é assim, o sistema de justiça criminal, ele negligencia a vítima. Na verdade, hoje a gente ouve, e estou fazendo meia-culpa aqui, a gente ouve a vítima, a gente quer que ela denuncie, a gente quer que ela traga a informação, a gente quer coletar o depoimento da vítima, a gente quer que ela fale em juízo, mas em nenhum momento a gente questiona sobre efetivamente o que ela viveu, ou se efetivamente aquela relação, né, ela existia, não existia, etc., seja no crime que for. E isso é bastante difícil. Esse movimento de atenção e de maior, até visibilidade, vou usar essa palavra, para a própria estrutura da vítima, é um movimento que também vem cunhado na justiça restaurativa. Então, um dos focos da justiça restaurativa e desses movimentos novos, como de círculos de construção de paz, ou círculos restaurativos, que existe na MP, existe na polícia, enfim, ou mesmo da própria mediação, né, ele justamente tem esse olhar de pensar não no conflito, né, não pensar no conflito do ponto de vista, vou resolver o crime lá, etc., e condenar o cara e tá tudo certo, e vou dizer para a vítima, foi condenado. Às vezes nem é isso que ela quer, né? E justamente pensar na ideia de entender efetivamente os interesses da vítima, né? O que ela quer? Ela quer a condenação, pura e simples, ela quer um pedido de desculpas, ela quer uma reparação pecuniária, dinheiro, né, ou indenização pelo que ela sofreu, entende? Ou ela quer só compreender o que aconteceu, porque às vezes eu já tive minha bolsa furtada anos atrás, e tu fica sem entender, tá, sumiu, e aí? Meu Deus! Então, assim, esse é um movimento que a gente já enxerga digamos assim, novas formas de entender a justiça. Ainda temos muito a avançar, mas é importante que a gente já comece a pensar nisso, né? E pesquisem isso. Vejam lá, pesquisas de vitimização. Vocês vão ver que, olha, é fogo. Por isso, porque são caras, porque, enfim, é complicado. Tá bem? Esse aqui, gente, é uma obra também que fala um pouquinho dessa ideia, é uma obra de um artista carioca, de um artista brasileiro. Ele trabalha com a ideia de elevador social, né? E ele tenta representar essa ideia de associação, de interações, né? Então é bem interessante aí, só mais para a gente ilustrar e lembrar, né, das diferenças, enfim, de como isso
isso vai acontecer dentro desse espectro. Bem? Muito bem. Vou só mostrar para vocês aqui o chatzinho, o fórum de novo, só para os colegas que não estavam aí antes, tá? Pode ser? Tudo bem? Dores? Aqui, ó, gente, tá? Na aula... Opa, desculpa. Na aula... tá certo. Na aula do dia 19, Fórum a Compreensão das Ciências Sociais. Tá? Faltou um T ali, um C no meu chutes aqui, depois eu ponho. Até botar. Ó. Ups, aqui. Pronto. Vou salvar. Tá? Então, a ideia é que a gente consiga tecer considerações sobre isso. E aí, tragam isso. Tem um textinho também bem legal, gente, que eu quero deixar para vocês. Podem fazer a leitura até agora, no restinho da aula. Eu ainda tenho mais matéria, tá? Calma, respirem, que ainda não acabamos. Que é esse aqui, ó. Esse aqui. Professora, eu não sei onde é que eu estava, mas eu não percebi que tinha aquelas 2 tarefas de fórum antes, que era para ter feito. Pode fazer ainda, Carmen, não tem problema. Tá. Na verdade, assim, eu abri os fóruns, o que a gente combinou lá na primeira aula? Que a gente iria avaliar a interação em sala de aula e nos fóruns. Claro, não é obrigatório, entendeu? Mas é legal, é importante, porque é uma disciplina que a gente precisa movimentar. Então, se conseguir participar lá, tá? Todas as aulas vai ter um fórum. Então, se conseguirem participando, aí eu vou olhando e vou respondendo algumas coisas ali pra gente debater. Apareceram coisas muito legais. Foi muito legal até as primeiras ali, várias manifestações bacanas. Agora eu vi. Não se preocupem, assim, ó, em ser... vou ser técnica, erudito, não é isso. Assim, a ideia é mesmo despertar, tentar usar o fórum como isso, como uma forma de lembrar um pouquinho da aula, de, sabe, vou ali dar uma olhada, pensar sobre isso, sabe? É uma forma de fazer com que esteja vivo ali, tá? Tá bom. Prof, eu até postei o primeiro fórum no segundo sem querer. Eu vi, não consegui excluir. Eu ia te dizer, mas eu disse, deixa ela, coitada. A Claudinha fez um textão. Oi? Fez um textão, uma delícia, adorei. Gostou? Eu até dei pra minha cunhada ler, eu pensei assim, será que eu não dei uma viajada? Eu disse pra ela ver se eu não dei uma viajada aí. Ela disse, não, por favor. Não, muito bom. E até em cima do teu texto ali também eu ia sugerir a leitura desse artigo. Eu tinha deixado já disponível, mas não tinha liberado para vocês. Então, se vocês quiserem fazer fazer a leitura, então, hoje, desse texto, a gente consegue discutir um pouquinho na aula que vem também. Tá? Bem, então. Tá aqui, ó, as ciências humanas e sociais entre múltiplas epidemias. Que loucura. Gente, vamos mais um pouquinho, tá? Vamos falar um pouquinho aqui. Deixa eu só achar. Já entrando na aula 3, tá bem? Que seria efetivamente a aula de hoje. E aí, vocês ficam com essas tarefas para a gente debater. Certo? Certo. Gente, eu tô com um calor absurdo. Eu não sei se só sou eu, mas meu Deus. Tá 30 graus, professor. Que coisa. Eu odeio calor fora de época. Odeio. Agora gente, olha só. Pois é, que loucura, né? A partir disso que a gente tratou, é importante que vocês façam a leitura dessa obra aqui, tá? Do Berger e Luckmann, A Construção da Realidade Social. Ela está disponível já para vocês, as páginas ali, tudo direitinho, tá?
importante, gente. Há pouco, quando a gente falava sobre o conceito de interação social em Simmel, ele cita, então, a ideia de realidade social, né? Ele cita a ideia de realidade social, de associação, né, para se entender como a gente enxerga isso, né? Então, a gente pensa, olha, eu estou falando que, vamos lá, eu estou falando que o objeto das ciências sociais é a sociedade. No sentido de Simmel, essa sociedade vai significar as interações entre indivíduos, ou seja, as formas sociais com que vão se manifestar essas interações, e isso vai formar o que a gente chama de realidade social. Eu me lembro que quando a gente iniciou, quando eu iniciei os estudos, e para vocês não devem ter sido diferente, lá no ensino fundamental, no ensino médio, a professora de História, de Geografia, dizia assim, é a nossa realidade, se utilizava muito isso, né? E nas redações a gente usava também, na nossa realidade, na realidade brasileira, lembram disso? Isso é um pouco de ciências sociais, isso é um pouco da estrutura de sociologia, porque é uma ideia de traduzir e de dizer assim, olha, aquilo que se enxerga no mundo da vida, aquilo que a gente identifica no mundo da vida, é a nossa realidade. E a gente usa muito isso, né? A realidade cotidiana, mas a realidade das mulheres que sofrem violência, a realidade dos homens que não sei o quê, só que para isso, gente, também mais uma teoria, a gente tem que começar a entender, né? Como é que a gente vai dizer o que é realidade, como é que a gente vai identificar, afinal de contas, como a gente vai construir essa questão da realidade social, e isso é extremamente importante. O que esses caras vão fazer, então, né, o Peter e o Thomas ali? O que eles vão fazer? Eles vão dizer o seguinte, olha, a noção de real deve passar, e isso é bastante importante, deve passar pelo conceito de conhecimento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, aquilo que eu tenho como conhecer, que eu tenho como entender, é algo tido como real. Então, a realidade passa pela ideia de se entender que aquilo que eu posso conhecer aqui, daquilo que eu tenho efetivamente conhecimento, é possível se entender como real. Isso é importante, gente, porque esse conhecimento é que vai fazer com que esses fenômenos tenham uma característica de realidade, com que eles tenham efetivamente uma característica de palpável, de possível. Isso é importante porque eu não posso querer, eu não posso desejar aquilo que não existe. Eu não posso desejar aquilo que não pode ser real, que não pode ser palpável, que não pode ser efetivamente conhecido. Vejam que essa significação, então, esse movimento, essa conceituação da própria realidade, ela vai passar por uma ideia de construção social. O cientista, ele vai olhar para aquilo que foi efetivamente construído dentro daquelas interações e vai entender aquilo como realidade. E isso é um processo, gente, isso não é simples, isso não é assim, não, isso eu entendo que é e pronto, né? Entendo que as pessoas gostam de copo X, Y, Z, porque, enfim, ou que se vai no restaurante, a postura tem que ser X, Y, Z por isso ou por aquilo, né? Mas isso vai depender da forma, de uma ideia até mesmo de relativo consenso, né, na ideia de realidade. Ou seja, o que a gente vai ter que pensar? A gente vai ter que pensar que dentro dessa ideia de conhecimento real vão estar incluídos os valores, as referências, tudo aquilo que é vivenciado pelas pessoas. Então, eu tenho que levar em conta tudo aquilo que acontece e as formas como essa manifestação social vai acontecer. E esse consenso, essa ideia de realidade social, ela vai passar por 3 grandes etapas,
3 grandes etapas fundamentais e importantíssimas, e isso é o fundamento da aula de hoje, tá? É o fundamento desse ponto, que é justamente a externalização, segundo, a objetivação e a internalização. Quando a gente fala nesses elementos, a gente começa a entender e começa a perceber como se forma esse relativo consenso, aspas, né? A gente sabe que consenso geral nem Cristo, né? Mas a gente sabe que a ideia de consenso ela é extremamente criticada. Mas a ideia de consenso, ela é, na verdade, o nascedouro da própria sociologia. Né? Quando se pensava, os primeiros pensadores que vão trabalhar com a ideia, com as teorias sociais, eles têm uma ideia de que a sociedade é algo harmônico, é algo consensual. Acontece de maneira que as pessoas consigam efetivamente ter uma unidade daquilo que elas pensam e da forma como elas interagem, desculpa. Essa é a primeira, os primeiros movimentos, os primeiros teóricos, eles vão falar isso. Depois se parte para uma ideia do que a gente chama de teorias do conflito, enfim, e vai se avançando, né, entendendo que, na verdade, as interações não nascem somente do consenso, mas sim do conflito. Mas esse pressuposto do consenso, e portanto já sabemos, ele é relativo. Porque sabemos que as pessoas não vão interagir e compreender a realidade social da mesma forma. Mas ainda que ele seja relativo, é possível que a gente imagine, que a gente entenda a forma como ele vai se estabelecer, que é justamente esses 3 grandes passos. A ideia da externalização, então a realidade social vai depender da comunicação entre essas pessoas, ou seja, da interação. Então, para que eu inicie, para que eu dê o pontapé inicial na ideia de realidade, eu tenho que externalizar, tem que acontecer, eu tenho que manifestar. Não adianta que eu tivesse, por exemplo, um problema de saúde pública, como foi a pandemia, e as pessoas, e se tivessem decretos do governo, etc., dizendo para as pessoas, lembram? Fique em casa, etc., e as pessoas não ficassem. Se as pessoas efetivamente não ficassem em casa como um grande movimento, ou se, por exemplo, nós não tivéssemos as escolas todas desobedecessem e resolvessem não fazer aulas online, nós não teríamos uma nova realidade social. Nós não teríamos uma externalização da interação recíproca entre as pessoas alterada. Nós teríamos o mesmo movimento. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro movimento que nós vamos ter para efetivamente tornar possível compreender o que é a realidade social. O segundo grande ponto, gente, é a questão da objetivação. Ou seja, eu passo a estabelecer, a tornar factível esses significados subjetivos. Eu passo a tornar objetivamente palpável isso, de certa forma, né? Então, por exemplo, a gente dá o exemplo aqui do papel moeda, né, que passa a carregar objetivamente o valor que lhe é conferido. Então, é conferido um valor a determinado dinheiro, né, e aí vocês vão lembrar do papel moeda, quando nós tínhamos desculpem, não é cédula que fala, é o papel moeda de R$1, lembram? E aí nós tivemos a extinção e a transição para que nós tivéssemos lá a moedinha, né? Então nós passamos a ter só a moeda de R$1 e não mais R$1 em papel. Eu me lembro que foi um pânico, um desespero, né? Por quê? Porque se tirou a objetividade real daquele papel. Aquele papel passou a ser um papel sem significado algum. Quando eu confiro o significado a esse papel, quando eu confiro efetivamente a atribuição de que há um valor para aquilo ali, efetivamente eu reconheço que há um valor importante ali posto. É a mesma coisa, gente, se você chegasse com uma mala de dinheiro para uma comunidade absolutamente isolada, onde se funcione exclusivamente com escambo, né, com trocas, e você entregasse uma mala de dinheiro. As pessoas iam dizer, mas e daí?
Na minha realidade social, objetivamente, para mim, não é nada factível. Para mim, isso é um monte de papel. Vou botar na fogueira, queimar, fazer um foguinho e tá tudo bem. Percebem? Então, esse é o movimento de objetivação, de tornar aquela interação, de tornar aquele movimento algo com um valor subjetivo, com um valor que tenha efetivamente a atribuição de valor. E, por fim, gente, a cristalização disso, né, que é justamente incorporar nos indivíduos esse objeto, esse significado. Né, eles passam a entender isso e fazer com que esses processos, de certa forma, se tornem até automáticos. Então, isso passa a fazer parte do processo. Né? Então, o indivíduo que vai receber esse valor, que vai efetivamente, por exemplo, receber um valor em dinheiro, ele vai entender que aquele valor, né, que aquele papel, moeda, tem um valor X, Y, Z, e que, portanto, deve ser pensado assim, deve ser entendido assim, como algo, como paga, né, como algo importante, tá bem? Esses 3 movimentos, gente, isso é importante, eles são um ciclo, na verdade. Então, se a gente for pensar, eles são movimentos que vão estar acontecendo o tempo todo, né? Então, eles são cíclicos. Eu sempre tenho um movimento de transformação dessa realidade e, consequentemente, de novas interações e, consequentemente, de realidades sociais diversas que vão nos levar a isso. E isso é bastante importante a gente perceber, porque esse movimento de realidade social, ele vai ter um reflexo bastante direto no que a gente chama de vida cotidiana, né? Então, esse funcionamento, esse ciclo que nós vamos ter da externalização, objetivação, interiorização, ele vai ser reproduzido, produzido e reproduzido na vida cotidiana, na nossa vida cotidiana, e a gente nem percebe. Para nós, esses movimentos, eles vão sendo aprendidos e vão sendo internalizados e tá tudo bem, né? Então, é como se para nós tivéssemos um mundo intersubjetivo, né? Um mundo que nós participamos com outras pessoas e que passamos a entender. O que é importante para a gente lembrar e também até para a gente fixar isso um pouco, né? Por que a gente vê os filmes, né? E o pessoal fala assim, é uma realidade paralela, ou um Matrix, não sei o quê, O que eles querem dizer com isso, gente? Na verdade, são outras realidades sociais, né? Que não são palpáveis e que não são tidas como uma realidade, um mundo intersubjetivo ao qual se está acostumado. Então, isso é importante, né? É importante que a gente entenda como isso vai funcionar e como disso faz parte a realidade cotidiana. Ele vai dizer o seguinte, ó, vamos lá, vem comigo, ó. Ele vai dizer assim, ó, o mundo da vida cotidiana não é somente tomado como uma realidade certa pelos membros ordinários da sociedade, na conduta subjetivamente dotada de sentido que imprimem as suas vidas, mas é um mundo que se origina no pensamento e na ação dos homens comuns, sendo afirmado como real por eles. Entende, gente? Não é a afirmação na realidade que eu tenho subjetiva apenas para mim. O mundo, a realidade social, é um mundo intersubjetivo, formado por essas pessoas, interpretado por essas pessoas. E aí entra pela primeira vez, e talvez a primeira vez que a gente fala nessa expressão aqui, na ideia de atores sociais. Ou seja, as pessoas, os indivíduos como atores que interpretam efetivamente esse mundo intersubjetivo. Vejam que essa realidade da vida cotidiana, ela vai acontecer e vai ser engrenada, vai ser partilhada entre essas pessoas, né? E essa constituição da realidade social, essa organização da realidade social, é uma forma da gente entender uma ideia de mundo em comum, ou seja,
o mundo que eu vivo e que eu partilho, né? O mundo de significados que eu construo e que eu imprimo dentro deste mundo, dentro dessa realidade social. Gente, retomando aqui, ó, lá a aula que a gente trouxe lá no início, né? Só para a gente lembrar, para a gente deixar isso bem sedimentado, digamos assim. Lá no início, nós falamos daquela diferenciação entre o Papalagui, né, olhando para o mundo do branco. Conversamos um pouco sobre isso. E esse cara, gente, essa diferenciação é justamente esse movimento do mundo intersubjetivo. Para o homem branco é muito normal. É muito normal as portas, o fechado, o restaurante, ficarem todos juntos, etc. Para ele, que é um outro mundo intersubjetivo, as coisas são diferentes, né? As coisas são mais simples, são partilhadas, são feitas trocas, etc. Então, esses construtos de vida social, né, de vida cotidiana, de realidade social, eles são significados partilhados. Eles são significados que vão acontecer e que vão continuamente mudar dentro do que a gente chama de realidade social. E como eu disse, gente, isso inicia com uma ideia de consenso, um consenso relativo, não um consenso fixo, mas depois passa a ser pensado com uma ideia de que é possível, sim, se ter divergências, se ter formas diferentes de se pensar esses construtos da vida social. Daí, gente, e depois a gente vai falar um pouco disso mais adiante, não quero adiantar, mas vão surgir uma série de teorias, né? Vão surgir teorias como, por exemplo, as teorias que vão falar sobre a questão dos pequenos grupos sociais com identificações diversas, teorias que vão falar sobre a construção do próprio conflito, como é que ele acontece, como é que ele é pensado. Então, são teóricos que, a partir disso, vão pensar em como vai se interpretar essa realidade, como efetivamente vai se compreender tudo isso. E isso vai ter reflexo, gente, e aqui já me encaminhando para o final, mas para ficar como para plantar uma sementinha aí para vocês pensarem, isso vai ter reflexo, especialmente aqui para os colegas que vão estudar direito, ou estão estudando direito conosco, também na questão da linguagem. Olha só, uma das formas de expressar e de interagir dentro da estrutura mundana e da estrutura social é justamente a linguagem, seja ela verbal, seja ela não verbal, né, seja ela a forma, pouco importa. Mas a questão da linguagem, ela vai ser não só uma ferramenta, mas também uma forma de interpretação. E mais, a questão da linguagem, existem muitos teóricos, como Lacan, entre outros, que vão falar um pouquinho sobre isso também, experimentem buscar. Eles vão dizer o seguinte, olha, assim como as ciências sociais têm que levar em conta a ideia, a intersubjetividade, as interações sociais, nós temos que também dar conta de quais são as significações que são passadas com a linguagem. Quais são o significado social das palavras que são trazidos dentro dessas interações, dentro desse movimento de sociação, de construção da realidade social. E aí vocês vão ver, e talvez a gente trate disso de maneira tangente, né? Porque não temos tempo para tudo, mas vocês vão ver o quanto isso vai influenciar, inclusive nas decisões judiciais de hoje, na forma como a doutrina vai pensar as decisões judiciais de hoje. Então vejam como tudo é um arcabouço interligado, assim. Eu vou trazer alguns exemplos na aula que vem, não vou me aguentar, para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da hermenêutica e como isso caminha, né, dentro dessa realidade. Muito bem. Tudo bem? Meninos, meninas, queridos alunos, vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos
encerrar nossa aula aqui. Quero deixar para vocês, então, tarefa de casa, tá? A leitura da 77 a 95, tá tudo disponível lá já. Se não tiver, eu coloco. E da 37 a 43, tá bem? Daí nós vamos terminar a aula 13 e já iniciar a aula 4. Eu vou liberar para vocês, amanhã de manhã eu já libero tudo isso para vocês lá. Tá certo? Certo. Tudo bem? Tudo bem, prof. Ok. Então está. Deixa eu só trocar aqui. Eu já libero para vocês lá e daí a gente já ajusta. Tá bem? Vamos fazer o fórum? Ficamos com essa tarefa de leitura e de fazer o fórum. Tá certo? Combinado. Ok, professor. Então, Certo, tá. combinado. Que bom. Combinadíssimo. Espero vocês lá. Tá bem? Tchau, tchau. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Um abraço. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, Ótima aula. Imagina, imagina. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau, professora. Boa noite. Boa noite, professora. É R$ 260 à noite. Boa noite, professor.